código faz com que a propriedade de terra deixe de ser um patrimônio específico de uma classe social. No caso, antigamente eram os nobres que viviam de rendas e eram protegidos por uma lei baseada em costumes, e passa a ser submissa aos interesses gerais do mercado, sendo agora um objeto de compra e venda regulado pela lei dos contratos. Além de o contrato ser feito de maneira escrita, ele pode também ser feito oralmente. Não é somente a forma escrita que dá origem a um contrato, mas a união de duas declarações de vontades, com o propósito de constituir, regular ou desfazer, entre ambos, o que consideraram adequado. O contexto é composto por cláusulas, sendo assim, nos contratos por instrumento particular, as cláusulas podem ser digitadas ou escritas de próprio punho por uma das partes. Já nos contratos por instrumento público, o tabelião, em um livro próprio, recebe o ditado dos contratantes ou cópia o modelo do texto que lhe apresentam. No sentido restritivo, entende-se que a maneira feita pelos contraentes diz menos do que aquilo que eles quiseram falar. Já no sentido extensivo, mesmo o que não está previsto não é descartado no momento da interpretação, mostrando que o verdadeiro sentido do contrato é mais amplo do que se aparece. Dentro da interpretação subjetiva, a intenção comum é o ponto do encontro das duas vontades dirigida para o mesmo objeto, ou seja, é quando as duas declarações se juntam, superando os motivos e interesses individuais. A extrema ratio é uma regra que facilita encontrar um significado para um contrato, por mais confuso que ele esteja. Mesmo depois de se utilizar todos os princípios e regras de interpretação e ainda continuar incompreensível, o intérprete deve recorrer ao critério extremo que irá orientá-lo para uma interpretação mais leve. Uma obrigação consiste em uma relação jurídica de caráter transitório entre o devedor e o credor, no qual o objeto é uma prestação pessoal, econômica, positiva ou negativa, de um ao outro e que se garante o seu adimplemento, ou seja, o cumprimento através de seu patrimônio. Perdas e danos se referem ao prejuízo que o credor tem pelo devedor não ter cumprido a sua obrigação, caracterizando-se por uma quantia em dinheiro. Porém, a indenização por perdas e danos só será concedida se o juiz considerar que teve dano positivo, ou seja, um déficit real do patrimônio do credor, e dano negativo ou lucro cessante, isto é, um lucro que ele não recebeu pelo descumprimento da obrigação do devedor. O preço pode ser estabelecido das seguintes formas: por uma terceira pessoa escolhida pelas partes, no caso um mandatário, irá definir o preço que as partes não quiseram ou não puderam fazer. O preço é fixado também pela taxa de mercado ou de bolsa e até mesmo pelo tarifamento determinado por intervenção de autoridade pública. E além disso, os contratantes podem colocar o preço que os vendedores praticam em suas vendas comuns, não podendo reduzi-lo e nem aumentá-lo. Mas isso só é possível mediante uma venda sem um preço determinado ou de critério e sem tabelamento oficial. O contrato estimatório, ou também conhecido como venda em consignação, é um negócio jurídico em que o consignatário recebe do consignante bens móveis com a autorização de vendê-los em nome próprio a terceiro, se responsabilizando a pagar antecipadamente um preço estimado. E se a venda não acontecer, o consignatário precisa devolver esses bens dentro de um prazo ajustado. Mútuo é o contrato em que um dos contratantes transfere a propriedade do bem fugível ao outro, que deve devolver no mesmo gênero, qualidade e quantidade. É um empréstimo de consumo.